Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de tutoriais. Hoje eu vim falar para vocês aí, ó, deixa eu puxar meu, até para a gente ouvir melhor tudo que você precisa saber sobre root. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, deixa seus comentários e aqui você vai aprender muito mais, tá? Então vamos falar sobre root no presente momento, tá? Que o que você precisa saber sobre root, os seus riscos, para que serve. Então vamos falar sobre isso, tá? O root no Android. Você pode fazer root no seu Android, simplificando o acesso total ao aparelho. Ele faz o acesso total do seu aparelho. Ele é como se fosse um superpoder que você dá no seu aparelho de forma administrativa. Ou seja, ele pode remover aplicativos, ele pode instalar ROMs personalizada, ele pode melhorar seu desenvolvimento e também apps avançados e aparência do sistema, tá? Vale a pena lembrar para que você tenha acesso ao superusuário, né? Precisa de acesso do bootloader. Ou seja, se você fazer um seu bootloader, você pode, à primeira vista, apagar todos os recursos, mas a gente vai falar sobre isso ainda aí, tá? O root ele funciona de seguinte modo, tá? Você primeiro, tá? Ele vai te dar acesso total, é igual ao administrador do computador para você pedir alguns arquivos. Precisa ter acesso ao administrador. São funções de aplicativos ou modificações. Você quer tirar aí alguma coisa, um aplicativo seu que você acha que não vale a pena, que veio de fábrica, o root ele te dá essa possibilidade com um aplicativo de terceiros para você fazer uma remoção. Ou seja, o Look Punch, por exemplo, você consegue fazer essa remoção de aplicativo de terceiros e até mesmo jogar certos aplicativos para um SD, no caso, né? Vale a pena lembrar, para você ter o acesso root no seu aparelho, primeiro ponto, você tem que desbloquear o bootloader. Muitas das vezes, antigamente, quando o Android ainda estava no Android.2 e Android 4.4, o root era mais fácil de você fazer, ter acesso ao superusuário. Hoje em dia, para você ter acesso a superusuário em questão em qualquer outra função, né, já é um pouco mais complicado de você ter hoje em dia, dependendo do seu aparelho, tá? Dependendo do aparelho e circunstância, né? Então você tem que botar na cabeça se vai valer a pena você fazer um desbloqueio bootloader, porque além de você fazer o desbloqueio do bootloader, você pode perder a garantia e aí também tem alguns riscos se você não souber manusear, tá? Então, por isso que eu falo, para você for fazer root, tá? Você faça por sua conta e risco. Qual os aplicativos para você ter root? Isso não é só ter root ou qualquer outra coisa para você conseguir ter acesso. Na verdade, você utilizava acesso root através de outros aplicativos terceiros que ele te dava essa possibilidade de programador. Ou seja, antigamente a gente tem quatro que antigamente funcionavam, dois que já não tem mais a função, né? E dois que continuam ainda suas funções. Ou seja, nós tínhamos o Frameroot, né? Que é a parte do Android, é o mais antigo dos aparelhos, ele fazia mais facilmente, entendeu? Aí a gente fazia no Samsung, era Samsung Pocket, né? No Xperia. E antes de chegar no Moto G, quando chegou no Moto G, já foi pulando para King Root, ainda não tinha a função de desbloqueio do bootloader, até que chegou no Moto G2 e começou o desbloqueio do bootloader, né? Então assim veio o Raze, veio outros aparelhos e também teve o King Root. Esse King Root você fazia também muitas coisas. Então vamos falar sobre cada ponto e cada aspecto de cada um desses aplicativos, tá? Todos esses aplicativos ele tem uma função que ajudava a você fazer toda essa questão. Vamos falar do FlameWord. O FlameWord é um pouco mais antigo. O FlameWord é um aplicativo para Android que permite você ter acesso ao root, como os outros, em diversos, sem necessidade de um computador. Ou seja, você criava, você ia no aplicativo,
ele tornou muito popular e avançado em otimizações, explorações de conhecimentos, tá? Para destravar permissões administrativas, entendeu? O principal fato desse sistema se originou muito para obter acesso root de superusuário, desenvolvimento pela Alesbrick, né? Acho que era Alesbrick, né? Um membro do fórum da XDA, né? Que é o Devoplex, né? Devoplex, no período de 2003 até 2016, você poderia encontrar esse aplicativo bem distribuído nos arquivos de terceiro, tá? Ainda fora da Play Store. Bem, assim, depois que teve umas mudanças drásticas aí do sistema, tá? O Flaming Root ele era utilizado voluntariamente para especificar as versões antigas dos Android, né, que determinado com o chip de Quantum. Era bem antigo, na parte de Android 2 até 4.4, 5 você poderia ter utilizado. Vamos colocar um Pocket, né? Tinha aquele Samsung Pocket, tinha aqueles Motorola bem antigozinho, você poderia fazer isso aí. Hoje não é mais utilizado, dificilmente você vai encontrar, tá? Hoje agora temos aí ainda famoso, foi muito famoso e utilizado de SuperClick. SuperClick é o famoso aplicativo planejado para executar acesso root, cara. Eu utilizei muito. Vou falar para vocês que esse aplicativo foi muito utilizado por mim, né? Ele fazia um clique e também poderia ser ativado ou pelo computador ou não, né? Dependendo do que você for fazer, tá? Dispositivo com apenas um clique, ampliamente conhecido por autorizar acesso root sem necessidade de comandos. Isso era muito bom, né? Que hoje em dia você precisa ter comandos para você ter. Olha só, desbloquear, bootloader já era um fator. E para outro requisito, você tinha que instalar o famoso TWRP, era um sistema de restauração, de recuperação, para você fazer a instalação desse processo. Poderia dar muito errado, e se você não tiver um tutorial correto que possa lhe ajudar, então vale a pena você ver se vai valer a pena ter root em aparelhos, tá? Então assim, dispositivo alterno de um clique com necessidade de comando e é complexo. E o app ganhou muito popularidade entre usuários que desejavam ter controle avançado no seu sistema, tá? Os principais fatos que ele foi criado pelos chineses na época, tá? O tipo de aplicativo root para a plataforma, e se originou realmente na China. A função principais dele era obter acesso root com um toque. Isso aí ajudou muito. Na época eu utilizava isso, se eu não me engano, eu utilizei muito aí Moto G3, Moto G2, Moto G4, me ajudou. A Xperia, né? Tinha Xperia também me ajudou muito a utilizar esse sistema root, né? Hoje ele você encontrava facilmente na Play Store, hoje você não encontra mais na Play Store, tá? Se você procurar, talvez até você acharia ele por aí, né? Mas hoje você não encontra mais. É um dos problemas dele, você poderia danificar seu aparelho se ele não fosse compatível com o seu aparelho. Então, assim, além de colhimento de dados, ele colhia os seus dados também, era mais e foi tirado por causa disso. Mais por causa do colhimento de dados, né? Depois que subiu o SD card, já não dava mais para aparecer. Beleza? Então, esse aí era o King Root famoso aí, bem colocado aí. Lá para 2014, 2011 eu cheguei a utilizar muito também, né? E o outro que era muito conhecido, que é famoso até hoje e algumas pessoas ainda utilizam, era encontrado também na Play Store, o famoso Superroot. O Superroot é um aplicativo para Android criado para gerenciar acesso root de forma segura, tá? Era uma forma de segura para ser controlado, entendeu? Ele principalmente ele foi gerenciado na época entre 2006, né? Se eu for chutar assim, mas vamos colocar aí na época ainda tinha o Android Pocket, né? Você fazia aí, tinha aquele Share Fire que era muito utilizado para jogos que não funcionavam no seu telefone.
Então você utilizava esse acesso de superusuário nele, tá? Ele permitia o usuário conceder, negar permissões do usuário. É como fazer, fazer a mesma coisa de todo, tá? Se eu não me engano, ele foi lançado não em 2006, mas foi lançado em 2012, tá? É desenvolvimento pela Sci-Fi, posteriormente pela tecnologia, né? Foi mantido por código de Mobile, se eu não me engano, lançado realmente no início de 2012, com a função principal de gerenciar permissão de acesso útil, né? Compatibilidade do dispositivo Android. Me desculpe que quando eu dou uma falhada. O seu sucessor mais popular é o Magisk, né? E o Supersul ele tem ainda aquele binário. Muitos do aparelhos, ó, vou falar, muitos do aparelhos Android mais antigo ainda utilizam o Supersul, tá? Eu tenho um Android aqui que ele é 4.4 e utiliza o Supersul e funciona muito bem, tá? Ainda funciona muito bem mesmo. O próximo que ainda funciona até hoje, muito conhecido por vocês, é o Magisk, cara. O Magisk é um pouco mais complicado. Vamos falar que o Magisk é um pouquinho mais complicado de falar nele, tá? É um aplicativo com código aberto gerenciado até por muito tempo, né? É um personalizado de sistema de desenvolvimento por John Chu, é John Chu, não é isso, né? Acho que são não nome chinês, e se tornou muito popular, né? Com solução padrão para root simples, modificações que não altera diretamente as partições do sistema, que não mexe no seu sistema para isso, tá? Para você fazer a instalação dele, você precisa ter um bootloader desbloqueado. Alguns fatores mais antigos, quando eu peguei a versão mais antiga, eu conseguia ter o Expose Framework funcionando nele, né? Eu conseguia esconder o root de outros aplicativos, né? Daria para fazer bastante coisa e é bem poderoso e eu utilizo até hoje. Mas diz que funcionando aqui no meu Moto G9, tá? Você pode ser utilizado. Fatores, os principais fatores desse sistema, o John Rooney, é Johnny? É, ele foi licenciado pelo GPL 3.0, tá? Na Soft Livre. A última versão dele tá 30.7, de fevereiro de 2006, né? Com compatibilidade Android 6 até 16, tá? Hoje em dia você não encontra mais ele no Android mais fraco, né? Você só vai conseguir pegar esse sistema para funcionar aí de uma forma mais simples, tá? O Magis que é composto com 4 ferramentas. O Magis que dá gerenciamento de permissão para o usuário, controle do aplicativo, registro em uso. O Magístico módulo que permite partições somente em leitura em módulo, instalável em funções de bloqueio de anúncio, ajuste de áudio e ferramentas IPL, né? Magisk Bolt é utilizado para desembrulhar e remotamente imagens de boot para o Android. Ou seja, se você não gostou do seu boot inicialmente do seu Android, você pode fazer seu boot, entendeu? Mas ó, tenha por conta e risco, tá? Ainda tinha ainda o famoso, né? Com até sua compatibilidade, até o Android 16, né? Que usa muito o QPR2, né? O Zip Magístico com sucesso, com sucessor do modelo do Xcode. Você lembra quando eu falei do Xcode, tá? Que rejeita códigos no processo de apps para habilitar novas de privacidade. Então o Magístico ele já teve muita coisa, ainda está funcionando até hoje. Então esses são os principais conceitos de todo o root, tá? Todo o root. Então você já sabe quais eram o seu root, quais são os fatores, a diferença, tá? E os seus riscos. Se você quer instalar, vou falar mais uma vez, quer instalar o root, você tem que fazer o desbloqueio do bootloader. Fazer o desbloqueio do bootloader, então você tem que instalar o TWRP. Então hoje em dia você vai ter que fazer muito código. Se você tiver com Motorola,
você vai ter que fazer o desbloqueio. Xiaomi, ele tem outro processo. Samsung, o processo dele já é de outro patamar. Então, para ter hoje em dia ter acesso ao root em alguns aparelhos se torna um pouco mais complicado. Então você tem que ter um vasto de conhecimento de ter aparelho root funcional. Então essa é a diferença do root e isso é o root. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Isso tudo aí que eu sei sobre root não é muita coisa, mas espero que vocês gostem. Valeu demais e fui, pessoal. Obrigadão.